E aí, jovens, estamos aí para o nosso Resumex, né? Resumex, exatamente. Onde nós estávamos falando na aula sobre dinâmica, né, Décio? Estávamos falando aí do Sistema Internacional de Unidades, das grandezas fundamentais, das grandezas derivadas, certo? Que é importante fazer as medidas e de maneira correta. Até por causa da comunicação, né? Isso. Então, se você está falando duas linguagens ou três linguagens diferentes, você tem dificuldade em se comunicar. E o professor fala com muitos alunos, né? Isso. E eles têm que entender. Por isso que a gente tem um jeito de fazer aqui, pessoal. Os cálculos, as coisas, vocês podem fazer diferente? Podem. Mas se a gente ficar fazendo toda hora diferente, você se perde. Exato. Então, a gente mantém isso aí. Podem fazer sim, tem muitas maneiras. Eu tento até dar umas dicas diferentes, igual dos números pitagóricos, para ficar fazendo cálculo, né? Bom, mas nós vimos lá, se liga ali, pessoal, olha só. Bom, no nosso Resumex de hoje, ó, Leis de Newton, parte 3. Parte 3, mas hoje foi mais aquele mais leve, né? A gente falou de unidade, assim, e tudo mais. Bom, pessoal, para reforçar a unidade, força e massa. Lembrando que massa é a grandeza fundamental, né, Décio? Justamente. E força vem do produto da massa e da aceleração. A aceleração vem do produto da velocidade pelo tempo e a velocidade da vem distância. da distância e o tempo. Exatamente. Então, olha só, das unidades fundamentais ali, que a gente fala que Na verdade, unidade fundamental do SI, mas para a mecânica, pessoal. Isso. Tá? Tem outras. Para a mecânica, essas três são fundamentais. Massa, que é um corpo de massa que vai sofrer um deslocamento, né? Então ele vai percorrer uma certa distância. E isso vai ocorrer no intervalo de tempo. E a partir daí a gente montou nosso movimento uniforme, nosso movimento uniformemente variado com as consequências e agora com as causas dentro da dinâmica, né? Com certeza. As unidades aí derivadas, né? As principais aí são da velocidade, da aceleração e da força, né? Exatamente. A velocidade é distância e tempo, então metro por segundo. Aceleração é variação de velocidade e tempo, que velocidade já é metro por segundo, então metro por segundo ao quadrado. E força é a massa e a aceleração, então quilograma metro por segundo ao quadrado, né? Exatamente. Então lembrando aí que elas são derivadas, porque a base é massa, distância e tempo. Velocidade tem distância e tempo. Aceleração tem distância e tempo. E força tem massa, distância e tempo, né? E aqui, olha só, deixa eu pegar aqui outra canetita. Força, massa, vezes aceleração, né, Décio? Justamente. Massa é quilograma, aceleração é metro por segundo, né? Então, ao quadrado. Exatamente. Certo? Olha aqui, ó. Isso aqui nós sabemos que equivale a quanto? Newton, né? Nós podemos utilizar apenas o N, Newton, porque Isso. em vez de utilizar tudo isso, quilograma metro por segundo ao quadrado, utiliza Newton. Lembrando que Newton é do cotidiano, né? Não é do sistema internacional de maneira cotidiana. Isso. Certo? Mas a medida é quilograma metro por segundo ao quadrado. Entendido, pessoal? Então vem com nós aqui rapidinho, olha só. Então ali nós temos a velocidade, que é uma grandeza derivada da distância do tempo. Isso. Cujas unidades no SI é o metro segundo. A gente tem uma aceleração, que também é uma grandeza derivada de uma derivada por uma fundamental, né, Décio? Justo. Metros por segundo por segundo. Fazendo uma derivada, né, claro. E nós temos a força, que é o princípio fundamental da dinâmica, porque envolve as nossas três grandezas fundamentais, né? Massa, comprimento e tempo. Não é isso? É e ali, isso. lembrando, pessoal, olha só, que se a gente tiver questões abertas, a nossa dica, né, Décio, é fazer no SI... Sistema Internacional, justamente. Isso, a nossa dica, pessoal, é fazer esses cálculos no SI, que a probabilidade de estar mais certo vai ser melhor, porque geralmente no Enem, quando vem lá com múltipla escolha, cobra-se mais o SI. Mas se quiser se mostrar aí que leu de alguma outra maneira e fez, está excelente, desde que faça certo. Exatamente. Não tem problema que com nós aqui nós vamos corrigir. Se o professor de você que está aí, o presencial, ele tiver alguma dúvida, passe sobre uma coisa nova, né? Porque ele não é formado na Manda para nós. Manda que a gente vai ver. Se tiver correto, nota correta. E falar em dúvida daqui a pouco a gente vai voltar tirando as dúvidas dos exercícios dessa aula, né? Até mais, jovens. Fiquem aí que daqui a pouco a gente está voltando. E com tudo.
Então voltamos, né? Voltamos para tirar as dúvidas. Se tiver alguma dúvida por aí, vocês fizeram as atividades, com certeza, as vossas atividades. As vossas... Então, e vamos fazer as nossas correções para as vossas atividades, não é isso? E ver se as vossas correções estão corretas. Não é isso, Décio? Então vamos começar, lá. Pessoal, olha só. Deixa de ficar brincando. Atividade Sara, esses professores brincam demais, bora resolver isso daí, ó. Vamos tirar as dúvidas, né? Questão 1. Olha aí, a Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, né? Tem aí até a imagem dela aí. 2 caixas, A e B, estão apoiadas em repouso sobre uma superfície plana e horizontal, olha bem, muito importante isso. E sobre a caixa A é aplicada uma força F, olha bem aqui, sobre a caixa A aplicou uma força F. Tem um valorzinho aí, ó, 40 newtons. Isso. Ela é horizontal e de intensidade constante conforme a figura. Lembrando que tem força variável, só que não estudamos no ensino médio. Isso. Né? Aí muda as equações, então não é para nós. Mas existe. E aqui, inclusive aqui o gráfico, a força está mudando, ó. Exatamente, ó. Nós Aplicou, temos ali... mas mudou no gráfico. Né? Isso. E o gráfico apresenta a variação da intensidade da força. Só que aqui nós vamos fazer de maneira que não seja cada instante, porque aí nós não teríamos as equações para resolver. Ali é um gráfico de força com massa, né? Então a gente vai pegar ali uma massa específica, né, Décio, e ver qual é a força que está sendo aplicada naquele momento, né? Isso. Então, em função da massa de A e mantendo a massa de B constante, né? Então, pessoal, olha só, a gente tem um gráfico aqui de força. A força, ele coloca no gráfico AB, né, Décio? Por quê? Porque essa força, ela vai ser tanto acionada no ponto A quanto no B, pela ação e reação. Aqui nós temos o A. Aplicando no B. O A aplica no B. E o B reage aplicando no A, né? Isso, olha só. Corpos diferentes, aí ação e reação. Porque, né, a força de contato, ação e reação, mesma natureza, sentidos opostos. Mas aqui, pessoal, no gráfico a gente tem a massa de A, certo? E a massa de B a gente vai manter constante. Mas a massa de A está variando, né? Isso, mas aí... Então a força acabou variando, que variando a massa acaba variando... Mas vamos ver se ele tem alguma condição especial? Deve ter, né? Com certeza. Olha só, desprezando o atrito e a resistência do ar, a aceleração do sistema quando... Olha só, pessoal, quando a massa de A vale quanto? 2 kg. Vamos Ele dar uma olhada? está variando, mas nós só queremos naquele instante que for 2 kg. Olha só. Tem um gráfico de 2 kg aí bem claro. Tá aqui, ó. Quando é 2 kg, vamos seguir. Olha só, Décio, quanto é que vale a força. Por isso que estava assim preocupado. Mas o professor falou que não estuda quando varia. Sim, ela varia, mas vamos estudar só naquele instante em que ela é 2 kg. É como se fosse uma massa o tempo todo constante. Exatamente. E quando é 2, essa força vale 30. Então, é só a gente fazer essa utilização, né? A força de AB, né? Isso, olha só. Então, vamos pegar aqui, ó. Pronto, vamos deixar aqui anotado. Agora fica bacana, né, Décio, achar aqui o que ele está pedindo, que é a aceleração, ok? Vamos fazer umas considerações. Olha só a consideração aqui, ó. Essa força transmitida de A para B, que é F a B, a força que A faz sobre B, ela age sobre B. E a força de contato entre A e B. E pelo princípio da ação e reação, tem a mesma intensidade, mesma direção, só que sentido oposto, como nós falamos. A reação de B sobre A, que é o FBA, certo? E a gente viu no gráfico que quando a massa desse corpo aqui, ó, vale 2 kg, essa força aqui, né, Décio, que nós estamos vendo, ela vale, olha só, 30. 30 newtons, já foi dado no gráfico, a gente percebeu no gráfico lá, olha né? lá o gráfico novamente, ó. Isso. Aqui, 2 kg. A força é 30, ó. Exatamente. Quando fosse zero, a massa zero, a força era 40, né? E lembrando, pronto, eu quero aceleração. O que a gente vai fazer? Força resultante, massa vezes aceleração, né? Deixa eu só apagar aqui para ficar bonitinho o desenho, olha só ele. Pronto, pessoal, a gente viu a força pelo gráfico aí, certo? Lembrando, olha só, que a força de aplicação é quanto, Décio? 40, essa força externa, isso, né? E quando essa massa aqui vale 2, essa força aqui de contato, a gente 30 sabe... 30 newtons. Então, opa, tem que fazer uma resultante, né? E até em sentido oposto, né? Isso, olha só, pessoal. FAB está oposto. Mesma direção, sentido oposto, matematicamente diminui. Isso.
Então vamos ver, olha Chama só. ela de N ali, para não ficar igual tudo FF, um F outra N, né? Fechado, olha só. Pronto. Como a massa é 2, 40 menos 30, 10, vai ser 10 a resultante, né? 5, né? Então, dividido aí, 5 metros por segundo ao quadrado. Prontinho, pessoal. Olha, simples. Não desespere, né? Fica desesperado às vezes. Então, pessoal, olha bem. Às vezes fica assim, enquanto um exercício desse, pessoal, dá uma olhadinha aqui, enquanto um exercício desse fica desesperado. Não, nunca vi falar de força variável, nem de massa variável. Só que o exercício está falando de uma coisa que pode acontecer, mas você não estudou. Por isso, ele restringiu o momento quando a massa fosse 2. É como se a massa fosse o tempo todo 2. Exatamente. Então, é uma coisa que você já estudou. Então, não se preocupe. Entenda que todos os exercícios é um exercício de vestibular aí, né? Sim. E o exercício é feito baseado no que você estudou. Não tem nada diferente. Aí, Só naquele caso ali, isso. a gente tem que perceber que a força de ação é 40, mas quando a massa ele vale 2, aquela força de contato entre os dois, por isso foi chamado de N, Dedé, só para diferenciar, vale 30. Então, se você quer aceleração, você tem que pegar a força que inicialmente ocorreu aqui, Menos é que está se opondo, né, de contato. Isso, menos a força de reação. Aí lembrando que a de reação foi dada lá no gráfico, que é A aplicando em B quando ele tiver com a massa de 2. Porque se você empurra aqui uma caixa de 20 kg, você faz uma força. Mas será que se eu colocar outra caixa lá de 30 kg, vai fazer a mesma força, vai empurrar igual? Não, não vai empurrar igual. Aumenta a massa, porque aí passa a ser 2 massas, na verdade, né? Isso. Então tem que entender isso. E é importante entender o seguinte: mas então por que não pôs logo que a massa era 2 e pronto? Não, mas quer saber se você sabe ler um gráfico. Exatamente. E o gráfico tinha o 40, tinha o 30, tinha o 2. Você sabe ler que quando é 2 é 30 e não tinha é 40? Tinha um lá, né? Exatamente. Então também a ideia é ver se você consegue vários assuntos, né? Isso é o Enem. Várias competências, várias habilidades em uma mesma questão. Exatamente. Olha só, veio aqui 40, certo? Quando a massa do A for 2, ele aplicou no B 30. E o B reagiu em cima do A com 30. Então, se eu quiser calcular a aceleração, eu posso pegar as forças que estão atuando no A, né, Décio, e fazer a resultante. 40 menos 30. E se a força estava variando, a aceleração também estava. Mas naquele instante, era aquela aceleração de 5. Exatamente. Fechado, Vamos lá, então? pessoal? Vamos continuar, olha só. Então, ali na questão de número 2, vamos ler. Vamos lá, voltando então. Olha ali, ó. Ó, um cabo de guerra. Fala tanto de cabo de guerra aqui, né? Olha só, pessoal, cabo de guerra é uma atividade esportiva na qual duas equipes, tá ali, ó, A e B, especificadas nesse lindo desenho, puxam uma corda pelas extremidades opostas, conforme representa a figura abaixo. Então, a gente pode ver ali que tem várias forças, né, Décio? Na mesma direção e dependendo de A e B, sentidos opostos, né? Então, assim, a gente pode falar que a gente tem forças na mesma direção e sentido, quando eu considero aqui, ó. E aqui a gente tem na mesma direção e sentido quando A e B. Mas, se a gente for olhar de A para B, sentidos opostos, né? E se você fazer a resultante de A e a resultante de B, vai dar uma resultante entre A e B. Exatamente, olha Tem vários resultantes que você pode fazer, né? Só pra gente, só analisando o desenho de forma rápida, né? Pronto, vamos continuar. Considere que a corda é puxada pela equipe A com uma força horizontal de 780 newtons, certo? Então aqui, ó, 780... Então, essas 4 pessoas aí conseguiram juntar, então a força de 780. E pela equipe B, com uma força horizontal, 720. Já sabe quem vai ganhar, né? Exatamente. Então, se a gente for ver a resultante que vai ganhar, né? Pra cá, ó. Se a gente for ver a resultante A e B, né? Isso. Seria pra cá, então, certo? Bom, continuando. Olha só, essa aqui é de completar as lacunas. Bonitinho, né? Em dado instante, a corda arrebenta. Com certeza, com certeza não, mas é bem possível que vão cair. Com certeza não. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem que aparecem. Isso. Então, olha, a força resultante sobre a corda, no instante imediatamente anterior ao rompimento, quando vai romper, tem um módulo de 60 newton e aponta para a... Bom,
ali foi 780 menos 720. Ele já falou que vale 60. A 780 era a esquerda, né? Isso. Então tem que apontar para a esquerda, né? Aqui, pessoal, é só olhar, olha só. Onde é que está a mesma direção, certo, Décio? Isso. Quem está com a intensidade maior, A ou B? A, né? E A está para a esquerda, puxando para a esquerda, né? Exatamente. Então a gente sabe que é para a esquerda aqui, né? Justamente. Deixar só assim, pronto, esquerda. Olha, os módulos, a intensidade, os valores numéricos das acelerações da equipe A e B no instante imediatamente posterior ao rompimento são, respectivamente, porque antes de romper, né, você estava com essa... rompeu, as pessoas entraram em movimento, né? Supondo que cada equipe tem massa de 300 kg. Então, aí tem que calcular, né? Exatamente. A gente vai calcular daqui a pouco, né? Tem que calcular a aceleração de cada um, que são forças diferentes, né? Isso. Então, para calcular, tinha pessoal... forças diferentes. Ó, para calcular, a gente tem que pegar a resultante da equipe B, no caso, né? Ou da equipe A primeiro. E depois da B, massa. tanto faz. Acha aqui, certo? A equipe B, mesma coisa. Força lá, massa... Sabendo que as pessoas ali, o conjunto dá 300 kg de cada, né? A gente calcula aí. Bom, olha só, tem até aqui o spoiler da primeira que a gente já falou, né? Que no caso é a esquerda, pessoal, olha só, aqui tem os valores, certo? Para poder ser encontrado aí. E aqui a força resultante aponta para o sentido da maior força, que foi o que nós falamos, né, Décio? Que nesse caso é para a equipe A, certo? Portanto, o seu sentido é para a esquerda. Então, a esquerda aqui, ó, a gente já tem A, B e C, com esquerda, A, D e A, E. Sabe que D e E já está fora. Isso. No instante, imediatamente após a corda arrebentar, podemos calcular o valor da aceleração adquirida por cada equipe através da segunda lei de Newton, que foi aquela que nós escrevemos, quando arrebenta, não é mais terceira lei, né? Eles adquirem movimento, aceleração. Vamos calcular? Vamos lá. Olha lá, ó. A gente vai ter aqui, ó, primeiro de A, né? Vamos respeitar quem ganhou, né? Quem ganhou. Se não tivesse arrebentado, né? Vamos ver aqui, olha só. Ninguém ganhou, porque arrebentou, né? Mas se não tivesse arrebentado, o A estaria aí vantagem, né? Bom, 780, a massa ele falou ali que é 300, né? Então a gente vai ter uma aceleração aí, olha, os 300 está multiplicando, ele passa dividindo, não é isso? Isso. Simplifica, tal, divide 2,6. metros por segundo ao quadrado, ok? Opa, a gente já achou aqui, né? Aí já ficou fácil, né? Já ficou fácil aqui. Bom, vamos só calcular de B para mostrar que é a mesma coisa, né, Décio? Isso. Só que a diferença é que nós vamos pegar a força que estava lá, que é 620, a massa ali 300, pegaram pessoas similares, né? Que a massa desce 300 em ambas as equipes. E também é só dividir esse 300 que está multiplicando. Simplifica, divide. Né? 2,4. Tem que ser menor, porque a força é menor, né? Então a letra B, né? Esse tracinho ali, pessoal, a gente está só indicando, né? Que é para separar ali as coisas, né? Então nós temos... Não é menos não, tem nada a ver com o sinal negativo. Isso, o tracinho é só para separar, tá, pessoal? Beleza? Letra P. Olha lá, ó. Vamos só apagar aqui. Epa! Pronto. Apagou bonito. Quase que apaga tudo. Não mostraram nada. Muito Fechado, bem. pessoal. Então aqui nós vimos uma questão, né, Décio, que dá para calcular as acelerações, já que a gente tem uma resultante de cada lado, para você né? responder... Interessante, né, Deise? Que para você responder o sentido que ia, você precisou da ação e reação. Mas depois você precisou, para calcular a aceleração, precisou da segunda lei. Exatamente. Usamos duas leis aí, a terceira e a segunda, né? Exato. Aí nós vimos ali que para calcular resultante simples, né, um cabo de guerra, mesma direção, só que sentido oposto, porque cada um tem que puxar... Isso. Senão... Né, puxar a sardinha para o seu lado, né? Para tentar ganhar. Bom, pessoal, vamos lá para a questão de Enem, né? Isso, tem uma de Enem. Vamos lá ver, olha só. Se liga no Enem. Tá ali, olha só. Esse é 2017. Mas foi o Enem, ó. Tem uma colisão frontal entre dois automóveis. A força que o cinto de segurança, olha aqui, interessante, já falamos aqui, né? Exerce sobre o tórax e abdômen do motorista pode causar lesões graves nos órgãos internos. Pensando na segurança do seu produto, um fabricante de automóveis realizou testes em 5 modelos diferentes de cinto. Os testes simularam uma colisão de 0,30 segundos de duração
Os bonecos, claro, não é pôr as pessoas lá para o teste, que ia bater no muro, essas coisas, né? Outros bonecos lá, as cobaias. Que representavam os ocupantes foram equipados com acelerômetros. Esse equipamento registra o módulo da desaceleração do boneco em função do tempo, quando tem a batida, para abruptamente, né? Os parâmetros como massa dos bonecos, dimensões do cinto e velocidade vão ser colocados agora aqui. Imediatamente antes e após o impacto. Nós temos aqui, ó, todo o gráfico mostrando. Cinto 1, 2, 3, 4 e 5. Pode ver que nós temos aqui o cinto 1, né? Nós temos aqui, ó, esse aqui. Então você vai vendo, cinto 4, esse aqui. Aí tem uns tracinhos para indicar direitinho, né? Isso, ali o 3, aquele mais clarinho, né? Mais contínuo, assim vai. Você tem aqui o 3, né? E assim por diante. Qual modelo de cinto oferece menor risco de lesão interna ao motorista? Será que o cinto é aquele que consegue você parar num tempo, acompanhando o tempo, ou aquele que para de uma vez, trava de uma vez, aquele de menor tempo ou maior tempo, né? Então, aí, o problema nos informa que a força exercida... Vamos lá, pessoal. Ó, força pelo cinto exercida. de segurança pode causar lesões graves. Está falando já. Em colisões pode causar. Não quer dizer que todos os impactos vão causar, né? Portanto, precisamos identificar entre os modelos apresentados e sob as mesmas condições aquele que exercerá uma força de menor intensidade. Exatamente. Porque o que vai provocar essa aceleração é a força, né? Aí, então imagine, se a pessoa está com velocidade altíssima, a aceleração dela também vai ser alta. Como a força é proporcional à aceleração, essa força é alta. Fazer parar muito rápido. Isso. Aí a pessoa aplica uma força no banco alto, o banco, pela reação, joga essa força na pessoa. Então, se eu diminuir esse impacto aí, essa força aplicada... para, mas os órgãos, eles estão soltos dentro de você. Isso, exatamente. Né? Fígado, baço. Né? Então, eles vão chocar, eles vão se movimentar. O seu corpo no momento externo, mas os órgãos sim, né? Exatamente. Então, o cinto aí tem que diminuir essa força de aplicação, né? Nós vamos aplicar. A gente precisa de uma aceleração menor, então, para isso, né? Com certeza. A gente precisa de uma aceleração menor. Vamos dar uma olhadinha no gráfico, olha só. Tá aí o tempo e a aceleração. Como o experimento foi feito utilizando boneco de mesma massa, então a massa não vai interferir. Exatamente. Né? Então a gente tem que focar na aceleração. A menor força resultante sobre o passageiro ocorrerá quando a aceleração máxima também for menor. Isso, olha só, é só a gente escrever aqui, ó, lembrando que a força resultante, ó, vou manter a massa constante, né? Pelo lado esquerdo, né? Isso. Olha só, então a aceleração é a força resultante sobre a massa. Eu vou manter isso aqui constante. O que vai acontecer? Eu quero diminuir isso daqui. Tenho que diminuir isso aqui. E a aceleração é só olhar do lado de cá do gráfico, né? Isso, lembrando que a aceleração é velocidade sobre tempo. Certo? Então aqui eu vou ter que olhar a menor aceleração, o que tiver mais baixo, né, Deise? Isso. Aqui nós temos aqui, ó, o pico de aceleração é aqui, ó. Esse aqui, é grandão, força grande, aí ali, também, ó. Esses estão fora, né? A pessoa se lascaria. A palavra correta, se lascaria. Gostei disso. Então, na verdade, é esse. Qual que tem esses pontinhos? A gente vê que é o cinto 2. Ó, a gente pode ver, né, Décio? Assim, isso. Olha só o tempo aqui, ó. Tá retardando o tempo, né? E a aceleração, ó. E foi uma coisa bem constante, né? Uma coisa mais constante também do tempo, né? Ele manteve, chegou até um valor máximo e voltou. A gente vai estudar esse impulso, que a questão do impulso está ligada ao tempo, e nós vamos ver que o cinto aqui, que é melhor eficiente, né? Olha só, ele manteve uma aceleração baixa num tempo mais alto. Ele está retardando mais esse movimento para diminuir a aplicação dessa força, né, Décio? Então, ali, cinto 2. É o cinto 2, na verdade, né? Olha lá, ó, só para colocar bonitinho ali, letra B. Então, letra né? B, isso. A gente tem um materialzinho complementar para a última aula, né? Para a próxima aula, antes de se despedir aqui, ó. Maba Física, como nunca esquecer as leis de Newton. Matemática genial, certo? Tá aqui o link, é só dar um contra e a mãozinha. Isso. Então, a gente falou sobre
Nós falamos aí sobre o princípio fundamental da dinâmica, das unidades de medida e tudo. Esse material é complementar para essa aula. Isso. Parece uma aula um pouquinho mais chata, então um vídeo para você complementar. É um vídeo pequeno, ele só tem menos de 3 minutos. Mas na próxima aula a gente volta com mais dinâmica, parte 4.000 agora, né? Isso, 4.000. E sem Aguardem, ficar com jovens, brincadeira tem na mais o quê? aula, né? O professor Décio fica brincando. Eu acompanho, né? Jovens, Ok. aguardem que vai ter mais física para vocês. Até a Até uma próxima aula.